Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do canal Minuto de Cardiologia. Nós estamos no nosso quarto podcast e nesse podcast você me manda as suas dúvidas no nosso grupo do WhatsApp, tá? Eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo e também nos comentários o link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, deixar para a gente aqui as nossas dúvidas que nós vamos formular aqui nesse podcast e responder aqui em forma de vídeo, né? Vamos colocar aqui entre aspas ao vivo, tá bom? Vamos dar play aqui na nossa primeira pergunta de um de nossos participantes aqui do nosso grupo. Vamos lá. Boa noite, doutor. Eu fiz um eco ano passado e deu aqui discreta regurgitação aórtica, discreta regurgitação mitral e leve regurgitação cúspide. Pelo que eu vi aqui, tá normal, né? O exame, né? Isso aqui basicamente acho que é fisiológico, né? Fala, meu amigo. Então, na maioria das vezes, sim. Isso aí, na maioria das vezes, é fisiológico. Se você não teve nenhuma outra alteração estrutural, nada, não teve nenhuma alteração no miocárdio, nada que justifique você ter tido essas insuficiências, a gente considera sim fisiológico na maioria das vezes, tá? O que me chama a atenção é que a gente fica um pouquinho mais com a pulga atrás da orelha, é a insuficiência aórtica, tá? Por mais que seja leve, não é muito comum, tá? E como você está com eu posso dizer que nas duas válvulas principais, na mitral e aórtica, seria bom avaliar esse eco com um pouquinho mais de carinho, né? Vamos dar uma avaliada se esse exame foi feito realmente com um especialista para a gente tentar identificar algum problema. Geralmente essas leves são fisiológicas sim, mas não é muito comum acontecer isso na aorta, então tinha que ver com bastante carinho para ver se não tem nenhuma alteração estrutural, tá bom? Pessoal, vamos dar aqui uma olhada na nossa próxima dúvida aqui no podcast para a gente continuar, tá? Vamos lá, bora ver aqui então. Por favor, bom dia. Qual o procedimento da cirurgia de válvula mitral por catéter? E qual o tempo de recuperação e de cirurgia? Olha, a cirurgia valvular, né, a transcatéter que a gente chama, ela é uma cirurgia bem menos complexa, né, do que abrir o peito e fazer uma troca valvular de forma a céu aberto, que a gente chama, tá? Essa questão do tempo e dentre outras coisas depende muito do cirurgião que vai fazer o procedimento. Então eu não consigo te informar isso de fato, tá? Mas geralmente o tempo de recuperação são algo em torno de 3 meses, tá? Na grande maioria das vezes 3 meses, se não tiver nenhum tipo de complicação. A TAV, a questão da TAV é você colocar uma válvula por cima da sua válvula nativa. Você vai fazer ali, vamos colocar aqui vai esmagar a tua válvula com uma outra válvula nova, vai expandir ela lá dentro, entendeu? É isso que a gente faz. Pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso podcast. Como eu falei anteriormente, se você tiver interesse, vai estar tudo na descrição para você dar o seu áudio aqui para a gente e contribuir com a dúvida de muitas pessoas, né? Você pode realmente salvar vidas, né? Esse podcast aqui que tá quase igual um rádio, né, galera? Mas eu acho importante, está ajudando bastante muitas pessoas, né? E tem muita gente agradecendo pelo podcast, então a gente vai continuar, tá? Bora então aqui para a nossa terceira dúvida do dia. Olá, boa tarde. Meu nome é Dileuza. Tenho estenose mitral importante com área valvar mitral 1.2. Tive AVC cardioembólico em fevereiro e solicitação de valvuloplastia mitral com balão. Gostaria de saber como é esse procedimento. Muito obrigado por tudo e aguardo ansiosamente essa dúvida. Muito obrigada. Olha, a dúvida é importante, até parece com a anterior, né, em algum quesito. Se você fazer a plastia de válvula mitral, agora o que me chama a atenção é o seguinte: antes da gente falar, a estenose mitral importante já teria que ser menor do que 1 centímetro quadrado. Agora, claro que a gente tem outros parâmetros, né? Não vou contestar isso. Às vezes a gente tem uma área valvar, um parâmetro só de moderado e o resto grave, a gente denota como grave sim. De qualquer forma, se você tem sintomas e algo do tipo, tem que fazer realmente o procedimento, tá? E esse procedimento nada mais é do que fazer uma plastia. Você vai cortar um pedacinho lá, vai rasgar um pedacinho para poder
o sangue flui melhor. Bem simples, tranquilo, tá? Bem mais fácil do que abrir o peito, por exemplo, tá? Pessoal, aqui, né, nesse podcast você vê que a gente tira as dúvidas assim de uma forma bem interativa, uma linguagem fácil, né? Se você está curtindo, já deixa aqui o seu like, compartilhe com todos que você conhece, assim você ajuda muitas pessoas a tirar dúvidas e assim você vai salvando vidas, né? E deixa para mim nos comentários se você está curtindo esse podcast para eu saber se estou fazendo um bom trabalho, porque realmente dá muito trabalho e é um conteúdo totalmente gratuito, né? Então eu preciso pelo menos do seu feedback para eu saber se eu continuo ou não a ajudar dessa forma, tá? Bora para a próxima dúvida aqui para a gente interagir juntos. Boa noite. Então a minha questão é a seguinte: foi detectado nos últimos 3 holters de 24 horas um bloqueio de 2º grau, Mobitz 1, nos últimos 3 holters. Eu gostaria de saber se é preocupante, se pode piorar ou pode chegar a bloqueio de 3º grau, ou pronto, se pode piorar nesse sentido. E pronto, e é essa a minha preocupação. Desculpa, pessoal, a tosse aqui, né? E tá chovendo pra caramba aqui no meu estado. Acho que vocês devem estar ouvindo barulho de chuva, né? Bom, não sei se vocês entenderam muito bem a pergunta. A nossa participante, ela é de Portugal, tá? Então olha que bacana, né? Nosso canal conseguiu atingir até os limites, passou dos limites do nosso país, né? Ela disse que ela teve uma arritmia, que é um bloqueio de 2º grau Mobitz 1, que é um BAV de 2º grau Mobitz 1, tá? Na maioria das vezes, essa arritmia ela é potencialmente grave, tá? Na maioria das vezes. Mas olha só, existem algumas nuances, alguns lances que a gente precisa saber. Por exemplo, tem paciente que pratica muito esporte, alguns profissionais, eles apresentam esse bloqueio aí e é fisiológico. Então, a primeira característica que eu preciso saber, minha querida, é se você é esportista, tá? Isso vale a pena saber. E se esse rotor nisso aí aconteceu dormindo, porque às vezes pode aparecer dormindo também. E existem outros lances que a gente pode até, o pessoal confunde um pouquinho com esse BAV de 2º grau Mobitz 1, tá? Mas de maneira corriqueira a conduta tende a ser um implante de marca-passo na maioria das vezes. De uma forma bem geral, resumida, sem ter muitos detalhes a respeito do seu caso, acaba sim evoluindo para o marca-passo. Não é uma arritmia extremamente perigosa, mas ela é potencialmente perigosa, tá? Ou seja, ela tem a capacidade de evoluir mal? Tem, mas não é muito comum ela evoluir tão mal assim, tá? Ela costuma ficar intermitente, a gente não tem uma estatística tão fiel para denotar a gravidade disso aqui, mas acaba evoluindo sim para marcar passo. Vamos para a próxima dúvida. Salvo engano, nós estamos na 5ª, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui na 5ª dúvida. Olá, boa noite, doutor. Tem uma pergunta, uma grande dúvida que eu tenho. Eu sinto essa sensação de falha no coração. Só a falha, não sinto mais nenhum outro sintoma. Só essa batidinha errada, né? Exatamente uns 2 anos atrás. Eu já fiz de acordo com uns 2 Holter, tudo que foi exame, eletro, eco, teste ergométrico, né? Nenhum deles constaram a extrasístole. Por exemplo, quando eu fiz o Holter, eu não cheguei a sentir a palpitação, né? No caso, o médico, o cardiologista, falou para eu ficar tranquilo. Isso, no caso, pode ser extrasístole ou eu posso pensar que é algum outro tipo de arritmia mais perigosa? Eu sinto só isso mesmo, essa sensação de falha quando eu estou muito ansioso. Então, minha amiga, essa sensação de falha realmente ela é muito comum acontecer em extrasístoles, né? Esporádicas, intermitentes, isso aí acontece realmente. Se você tem um Holter que apresentou só uma ou outra extrasístole, como você mencionou, né? Se você teve um eco normal e ela não tem uma densidade muito importante e só acontece no momento de ansiedade, que é muito comum acontecer, eu realmente ficaria tranquilo, tá? Nesse caso, não tem muito com o que se preocupar. Se tu não tem nada estrutural, a densidade é menor do que 5% e só acontece os sintomas no momento de ansiedade, cara, relaxa. De verdade, relaxa. A gente só se preocupa se a densidade for realmente maior do que 5%, for constante os sintomas, tá? Mas no seu caso é bem típico um quadro realmente de crise de ansiedade e evolui com extracistolia, que é o quadro
É muito comum, por sinal, tá? Mas na minha opinião, pode ficar tranquilo sim, pensando só nisso. Se todos os exames estiverem certinhos, eco normal, o Holter só com um ou outro extracístole com densidade menor que 5%, segue a vida, relaxa, tratar a ansiedade mesmo, tá? Pessoal, desculpa o som da chuva aí, eu acho que a chuva até apertou mais até, mas eu acho que ninguém se preocupa com isso, né? Faz parte da natureza, não tem como evitar, né? Vamos dar continuidade então no nosso podcast. E se você está curtindo ele, já se inscreve no canal para você não perder mais nenhum próximo, né? Porque a gente vai continuar com esse evento aqui a vida toda, tá? Vamos então para a última dúvida. Doutor, boa noite. Eu gostaria de, se possível, tirar uma dúvida. Há 8 meses eu tenho tido extrasístoles e essas extrasístoles elas têm aparecido em 2 momentos. Que um é quando eu fico um pouco mais ansiosa ou quando eu fico com medo de alguma situação, e outro quando eu faço esforço físico. Qual seria a causa? Olha, vocês percebem que a questão da ansiedade ela é um substrato muito importante, né, para ter aí as extrasístoles, né? Ela é realmente muito comum de acontecer. Quanto a essa questão da ansiedade, a gente até respondeu no anterior, é muito comum acontecer. O que me chama a atenção é você fazer muito sobre o exercício, tá? Quando tem muito sobre o exercício, eu procuro sempre investigar doença de artéria coronária. Então, na sua questão, eu vou tentar não chamar muito de fisiológico não, tá? Eu acho que vale a pena a gente fazer uma investigação direitinho, como o nosso amigo falou anteriormente. Fazer um teste de esforço, um Holter e um ecocardiograma para tomar certeza se ela é benigna ou não. A priori não tem muito que a gente afirmar, mas eu prefiro afastar a doença de artéria coronária, porque essa questão do esforço não é muito comum a extracístole piorar assim, com um esforço muito leve. Agora, claro, vamos pontuar aqui. Quando o paciente está bem esgotado, no limite do esforço, já está passando daqueles limites, quando está morto mesmo e correndo ainda, aí é comum acontecer sim. Mas no início da atividade física, não acho muito legal essa história. Eu investigaria com mais carinho em cima disso aí, tá? Pessoal, esse aqui foi o podcast de hoje. Eu espero que você tenha gostado. A gente está aqui então no nosso 4º podcast. O próximo podcast vai acontecer, salvo engano, deixa eu ver aqui a data, eu tô sem calendário aqui, mas vai ser no sábado, tá? Salvo engano, no dia 25, tá bom? Pela manhã, às 11h30 do horário de Brasília. Um forte abraço, uma boa noite para todo mundo e fique com Deus.